Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater palma, que não funciona. O Congresso hoje em dia não serve para nada, Xará. Só vota o que o presidente quer. Se ele é a pessoa que decide, que manda, que tripudia em cima do Congresso, deu logo um golpe, pô. Parte logo para a ditadura. Uma das maiores preocupações de muita gente, e também a minha, era uma preocupação e ainda é uma preocupação, é que o governo Bolsonaro, tanto se vencesse a eleição quanto se não vencesse, seria escalar para um regime repressivo, autoritário, ditatorial. Esse era um medo, e ainda é um medo, como eu disse. Porque você tem agora uma personalidade que tem esse viés autoritário e que já disse numa circunstância que fecharia o Congresso se tivesse a oportunidade de fazer isso, que elogiou repetidas vezes ditadores, facínoras, criminosos, torturadores. Você tem o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que já disse que a gente brinca que para fechar o Supremo Tribunal Federal basta um cabo e um soldado chegar lá no Supremo e fechar isso. Você teve o Carlos Bolsonaro reclamando da morosidade, da lentidão do sistema democrático, que isso impedia que o pai dele fizesse alterações fundamentais. Você tem essas falas repetidas vezes. Então é uma preocupação recente porque a gente não pode menosprezar os alertas que eles vão dando. Eles vão indicando isso e, na minha opinião, na minha visão, isso é para acostumar o povo brasileiro para um eventual fechamento do regime. E ontem que você teve, são dois expoentes do bolsonarismo e olavismo. O primeiro aqui, o Olavo de Carvalho, que é o guru do governo Bolsonaro, é o guru desse conservadorismo tosco brasileiro, dizendo aqui, isso é de hoje, na verdade, né, de madrugada. Só uma coisa pode salvar o Brasil, a união indissolúvel de povo, presidente e forças armadas. Entenda como você quiser, mas na minha visão, isso aqui demonstra uma marcha, uma indicação, uma sinalização para um governo repressivo. E antes disso, um dia antes, o Alan dos Santos disse o seguinte: o establishment quer ver Bolsonaro repetindo o AI-5, o ato institucional número 5, né, que foi o símbolo do fechamento do regime em 68. Mas o que vejo é o povo querendo um novo AI-5. E ai de Bolsonaro caso tente parar o povo. Será varrido junto. Não há um brasileiro que aceitará caso a decisão do STF seja soltar os criminosos em massa. Lava Jato, regnat. Então o Alan dos Santos quer dizer aqui, se porventura o STF, que está agora decidindo se vai reverter a decisão de prender condenados em segunda instância, se reverter essa decisão que eventualmente vai libertar também o Lula, caso faça isso, o povo vai querer uma ditadura. O povo vai querer o fechamento do Congresso, fechamento do Supremo e a instauração de um regime repressivo. Então você tem duas falas aqui de dois representantes do bolsonarismo, Olavo de Carvalho e Alan dos Santos, que pelas acusações que têm sido feitas agora é quem conduz as milícias virtuais bolsonaristas. Como eu disse, a gente não pode menosprezar o que eles dizem, porque essas falas deles é para gerar essa expectativa, essa tensão e é para gerar também um preparo psicológico já de que pode eventualmente acontecer isso. E o curioso é que hoje de manhã eu comecei a ler um livro chamado Coup d'État. Coup d'État é o termo francês para golpe de Estado, esse é um livro em inglês, que também usa o termo coup d'État no inglês, que é do Edward Luttwak, no qual ele fala sobre quais são as condições para o golpe de Estado e quais são as práticas utilizadas para isso. É quase um manual do golpe de Estado, mas não é exatamente isso. Ele só mostra quais são os mecanismos internos de um golpe de Estado e como a gente pode identificar um país que está pronto para isso. Como é feito o golpe de Estado. Eu comecei a ler hoje de manhã, então eu li poucas páginas. Quando eu tiver mais informações sobre esse livro, quando eu avançar mais, eu posso voltar a explicar o que está nesse livro aqui, como a gente pode tentar retraçar isso ao cenário brasileiro, se há algum perfil que se encaixa na descrição do Luttwak. Ele escreveu esse livro em 68, à luz das revoluções de maio de 68 em Paris. Então a tese dele, que motiva a escrita desse livro, é que protestos populares não têm poder mais, né, no estado burocrático atual, não tem mais poder de derrubar governos. Então ele fala que um dos poucos modos que você tem para derrubar um governo é através de um golpe de Estado. E aqui ele vai explicar como funciona isso. Mas é preocupante, de fato é preocupante você pensar que a gente possa estar numa situação na qual pessoas próximas a Bolsonaro estão cogitando um golpe de Estado. Essa é uma preocupação tão grande para mim, que foi talvez o que mais li esse ano. Desde a eleição do Bolsonaro até agora, eu li vários livros sobre esse assunto, sobre fechamento de regimes, sobre repressão, sobre governos autoritários, o que leva um governo a se tornar antidemocrático. Eu vou recomendar para vocês algumas leituras aqui, que eu já mencionei anteriormente, mas é interessante para vocês poderem também estudar sobre isso se vocês têm interesse.
Então, o primeiro livro que eu recomendo, que talvez seja o livro mais popular sobre esse assunto hoje no Brasil, que se chama Como as Democracias Morrem, os autores são o Levitsky e o Ziblatt. E, na verdade, o que eles defendem nesse livro é que você não precisa ter um golpe militar, você não precisa ter um golpe de Estado para você ter um regime repressivo atualmente. Porque o modo como as democracias se desenvolveram, você vê atores internos manipulando as democracias para que elas se tornem regimes mais repressivos, sem precisar abertamente uma ruptura democrática, sem precisar ter tanques nas ruas, sem precisar que você venha lá e derrube um presidente, o deporte ou o mate. Então, nesse caso, esse livro ele vai mostrando os mecanismos internos da democracia que levam pessoas a tentar expandir esses limites, a tentar violar esses limites e, assim, desse modo, correr a democracia de dentro para fora. Ele usa como exemplo o caso dos Estados Unidos, do Trump, a cisão, a polarização política entre democratas e republicanos e como isso foi contaminando o cenário político norte-americano. Mas também pode extrapolar para outros universos, incluindo o Brasil também, que faz parte de um cenário muito parecido a esse. Então, se eu fosse recomendar que você lesse um livro, seria esse. Como as Democracias Morrem, do Ziblatt e do Levitsky. Outro livro muito bom também que tem em português é esse aqui, How Democracy Ends. O autor é o David Runciman. Tem uma outra pegada, analisa essa questão por um outro viés, fala sobre as teorias conspiratórias, fala sobre a parte ideológica também. É interessante ver sobre um viés diferente. Esse livrinho aqui que eu já falei várias vezes também sobre ele, que é On Tyranny, em português é sobre tirania. 20 lições do século XX, ou a partir do século XX, não sei como foi traduzido em português, do Timothy Snyder, no qual ele mostra também alguns alertas de regimes repressivos, de como enquanto cidadãos podemos tentar controlar a escalada repressiva. Outro que é muito bom também, no mesmo sentido, na mesma direção que vai o livro do Snyder, é Como Funciona o Fascismo, do Jason Stanley. E ele mostra alguns elementos também da retórica fascista, ou da fascistoide, né, como a gente observa agora em alguns países também, a ascensão dessa retórica, como ela se infiltra na sociedade e como ela vai também levando a essa preparação para um regime repressivo. Ele aponta aqui alguns avisos e alguns elementos que estão presentes nesse tipo de discurso e retórica repressiva. Um outro que eu estou lendo ainda, que se chama The People vs. Democracy. Eu não sei como se chama em português, mas deve ser O Povo contra a Democracia, do Yascha Mounk. Por que nossa liberdade está em perigo e como salvá-la? Eu estou bem no começo, mas ele vai no mesmo sentido também do Levitsky e do Ziblatt, mostrando como tem surgido um novo tipo de democracia, uma democracia chamada iliberal, ao contrário das democracias liberais que a gente tem no mundo ocidental, né, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, que são democracias que resguardam direitos e o voto popular. Nesse caso, a democracia iliberal seria uma democracia que resguarda o voto popular, a vontade popular, como diz ali o Alan dos Santos, o povo quer isso, mas que não resguarda direitos das pessoas. Um outro livro que eu não sei se tem em português, que se chama The People vs. Tech, o autor é o Jamie Bartlett, e fala sobre a influência da tecnologia nas democracias. Como o cenário virtual, as redes sociais têm ajudado a corroer também as democracias através da interação virtual. Como tem organizado grupos antidemocráticos, e assim eles podem participar do debate político e tentar destruir a democracia, e também como o comportamento virtual leva a uma ultra-democratização do debate, ao ponto que as pessoas já não acreditam mais na política partidária como ela é feita tradicionalmente. Além disso, eu recomendo 2 livros sobre o nazismo aqui, que um se chama What We Knew. O autor é o Eric Johnson e Karl-Heinz Royband, que é uma coletânea de entrevistas com sobreviventes da Segunda Guerra Mundial na Alemanha, tanto judeus quanto alemães, e eles mostram aqui a percepção das pessoas comuns sobre aquilo que foi se dando naquele período, né? Anos 30, anos 40, a ascensão do antissemitismo, a perseguição a opositores políticos, a comunistas, social-democratas. Então você vai observando aqui como as pessoas percebiam o que estava acontecendo. Elas viam o que estava acontecendo, sabiam o que estava acontecendo e muitos se silenciaram porque tinham medo, porque não queriam ser perseguidos. Mas é interessante demais esse livro aqui, é muito chocante. O que você tem aqui dentro, assim, tem certas descrições do cenário naquela época que são de arrepiar, gente, é pavoroso o negócio. Esse aqui é outro sobrevivente também, é o livro do Viktor Klempara, que chama Linguagem do Terceiro Reich. E aqui ele fala, né, a percepção dele enquanto judeu, casada com uma alemã, casada com uma ariana, e a percepção dele observando esse cenário se degringolando, né, todo o cenário democrático indo água abaixo, e a retórica dessas pessoas. A análise dele, como ele é um linguista, é principalmente pela linguagem que é utilizada pelo Hitler, pelos nazistas, pela repressão. E como isso vai consolidando também esse momento. Como eu digo aqui muito, né, a gente não pode menosprezar a ideologia, a gente não pode menosprezar o que eles dizem, porque o que eles dizem vai preparando o terreno para aquilo que virá adiante. Eu tenho 2 livros que eu comprei recentemente que eu não li ainda, mas eu vou começar a ler. Um deles se chama The Diary of a Man in Despair, o Diário de um Homem Desesperado. O autor é o Friedrich Reich Malexevan. Ele é alguém que acompanhou todo o processo de perto, tem relatos dele sobre o Hitler aqui dentro, mostrando como era um cara despreparado. Então é o diário de uma testemunha ocular do que aconteceu. E o outro também que se chama Fascismo, um Aviso, da Madeleine Albright, no qual também vai abordar algumas questões para identificar também esse cenário e essa violação de certos direitos, essa caminhada rumo
a repressão. E outro que eu estou lendo também, já estou bem avançado na leitura, é o livro Cadete e o Capitão, que é do jornalista Luiz McLuff Carvalho, que conta a história do Bolsonaro no Exército. E quando ele pretendeu, né, ele planejou fazer um atentado terrorista dentro do Exército lá, e isso foi revelado pela Veja, ele conversou com uma repórter da Veja, que publicou lá essa notícia, os croquis dele, de onde colocariam a bomba, e como teve um julgamento militar, que no final dos contos inocentou o Bolsonaro e daí ele foi afastado. Segundo o jornalista, houve um acordo ali, ele foi afastado e entrou na política. Então você tem uma pessoa que tinha planos terroristas, que hoje é o presidente da República. Né? E por fim, o último livro que eu recomendo aqui também sobre esse assunto, que é um livro muito, mas muito bom mesmo, estou relendo agora, que é o The Dictator's Handbook, que seria o manual do ditador, escrito por Bruce Bueno de Mesquita e Lester Smith, que fala justamente sobre quais são as estratégias de um ditador ou de um governante repressivo para a tomada do poder. Não apenas isso, ele fala sobre regimes democráticos também, mas é um livro bem interessante para mostrar quais são os mecanismos disso, né? Talvez vá um pouco mais além desse livro do Coup d'État que eu estou lendo agora, mas mostrando como funciona os principais pontos de controle de um governo repressivo. O que ele tem que controlar? A minha leitura desse cenário agora no Brasil, né, observando esse tipo de fala dessas pessoas, né, do Bolsonaro, dos filhos dele, de quem o cerca, é que eles estão tentando ou tentaram fazer uma tomada do governo brasileiro através das instituições. É mais difícil do que eles imaginam, eles estão encontrando resistência nesse meio e agora talvez cogitem seriamente endurecer o regime. Se isso vai acontecer, não sabemos, é difícil prever esse tipo de coisa, porque a gente não sabe quais são os debates internos deles. Mas é um risco real, o risco existe, eles têm esse perfil, eles idolatram governantes repressivos, eles têm esse perfil, então é algo que tem que ficar alerta e preocupado mesmo, porque há esse risco. Porque como diz o Eduardo Bolsonaro, a gente brinca lá que basta um cabo e um soldado para fechar o Supremo. Então provavelmente basta um pouquinho mais para fechar o Congresso e tudo mais no Brasil. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, se vocês se preocupam com esse tipo de escalada repressiva, se isso é um exagero, se a gente não tem que se preocupar com isso porque não vai acontecer. O que vocês acham? O que vocês leem nesse momento? O que vocês observam depois de 10 meses de governo Bolsonaro? Se essa ameaça reduziu ao longo desse período, se ela aumentou, se está igual, o que vocês pensam aí? Me digam aí. Deixa um comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal, ajude no Apoia, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!